não pelas obras de justiça que houvéssemos feito, mas segundo a sua misericórdia, nos salvou pela lavagem da regeneração e da renovação do Espírito Santo. A salvação é um ato da graça soberana de Deus pelo mérito de Jesus Cristo e não vem das obras humanas. Assim como no passado primitivo da igreja, há muitos atualmente que não aceitam a suficiência da fé em Jesus como meio para alcançar a salvação e sobrecarregam a igreja com ensinamentos que distorcem a compreensão da graça divina. Paz, eu sou o pastor Wellington Salles e é um grande prazer vir aqui novamente para que juntos possamos fazer as nossas considerações a respeito de mais uma lição bíblica de nossa Escola Bíblica Dominical. Desta feita, lição de número 11. A salvação não é obra humana. Se na lição passada nós estudamos estritamente informações sobre o pecado, nesta lição nós vamos estudar estritamente, especificamente, informações a respeito da salvação. Antes, porém, eu quero convidar você que não é inscrito no canal, que se inscreva, curta, compartilhe. Fazendo isso, você me ajuda a ter condições de continuar por aqui, conversando contigo sobre as nossas lições da Escola Bíblica Dominical. Dito isso, vamos à nossa introdução, porque no início deste estudo, especialmente no contexto apologético de defesa da fé cristã, neste momento, defesa da graça de Deus como único meio para a salvação, faz-se necessário, em primeiro lugar, nós considerarmos que no estudo da salvação existem perspectivas diferentes sobre o homem. E a primeira perspectiva, inclusive que nós já vimos no estudo destas lições, é a de Pelágio. Para Pelágio, o homem, em primeiro lugar, não é naturalmente pecador. Pelágio não crê no pecado original, mas no pecado por imitação. Pelágio acredita que o homem é bom em si mesmo. O homem não é descendente de Adão na sua natureza pecaminosa, portanto, não é naturalmente pecador. Para Pelágio, o homem tem poder de escolher não ser pecador. Pelágio cria que Deus dava ao homem uma alma nova, sem pecado, e os pecados que o homem viesse a cometer não era porque ele era naturalmente pecador, mas ele tinha como apenas um mau exemplo a seguir, Adão. Para Pelágio, o homem tem graça como parte da sua constituição, uma espécie de luz que orienta o que deve obedecer ou fazer. Para Pelágio, o homem não necessitava receber graça. Ele tinha em si graça, que na perspectiva pelagiana era uma espécie de orientação que Deus colocou na constituição humana, na criação humana, para apresentar ao homem aquilo que ele deveria fazer como certo, aquilo em que ele deveria crer, aquilo em que ele deveria, de maneira correta, se espelhar. Então perceba que o homem de Pelágio, o homem da perspectiva pelagiana, não necessita da graça de Deus. O homem na perspectiva pelagiana, portanto, alcança a salvação por suas próprias competências. Considerando esta visão do homem, nós temos ao lado dela a visão, a perspectiva no estudo da salvação da Bíblia sobre o homem e das principais tradições teológicas ortodoxas, saudáveis, tradicionais, oficiais. Para a Bíblia e para estas traduções ou tradições teológicas, o homem
diferente de Pelágio, é naturalmente pecador. Ele é pecador em Adão, ele é descendente, não apenas biologicamente de Adão, mas moralmente de Adão. O homem não é pecador porque peca, porque comete, é pecador porque essencialmente, naturalmente é assim. Na perspectiva bíblica e das principais tradições teológicas, o homem foi depravado, prejudicado, adulterado, corrompido totalmente, e seus desejos estão sob o domínio do pecado. Na perspectiva de Pelágio, não é bem assim. E em terceiro lugar, na perspectiva bíblica, como também na perspectiva das tradições teológicas, tem-se que o homem é totalmente dependente da graça de Deus para a salvação. Então, para iniciarmos o nosso estudo sobre salvação, é necessário nós considerarmos inicialmente estes dois homens, o homem na perspectiva pelagiana e o homem na perspectiva bíblica. O homem na perspectiva pelagiana alcança a salvação por suas próprias competências, porque ele tem uma espécie de iluminação especial em si mesmo. O homem na perspectiva bíblica e na perspectiva das principais tradições teológicas, ele é naturalmente pecador, sua natureza está totalmente prejudicada pelo pecado, portanto, ele não consegue por si mesmo salvar-se. Ele é totalmente dependente da graça de Deus. Dito isso, vamos ao nosso primeiro ponto, que é, logicamente, esta mesma conclusão: a salvação sob a graça de Deus. Neste ponto em específico, é necessário que se tenha claramente o conceito de depravação total. A depravação total, como nós já vimos, é a ideia que pressupõe a seguinte realidade: o ser humano foi, pelo pecado, totalmente prejudicado em seu ser e em sua capacidade de fazer o bem. O bem, entende-se aqui, sua busca por Deus. O homem é essencialmente mau e incapaz do bem, plenamente mau e plenamente incapaz do bem. Isto é depravação total. Para que nós tenhamos a ideia de que a salvação é somente pela graça de Deus, nós precisamos reafirmar este conceito de depravação total, de corrupção, de prejuízo total, que se estabeleceu ao longo do tempo nas tradições teológicas, que inclusive une arminianos e calvinistas, mas antes disso é uma realidade bíblica que é descrita em Efésios, a partir do capítulo 2, o versículo 1 até o versículo 10, e é isto que nós vamos ver no nosso primeiro subponto: a descrição do estado espiritual humano, logicamente, distante de Deus. O relato da condição pecaminosa da natureza humana confirma a extensão da corrupção do gênero humano estudado na lição anterior. E o apóstolo Paulo, em vista da sua excelência literária, da sua competência literária, meio que expõe certo tipo de fotografia clara, de muito significado e claro significado, sobre a humanidade que está, por causa do pecado, sem Deus. Ele aponta pelo menos 5 ou 6 fatos trágicos que definem a humanidade sem Deus. O primeiro e o mais famoso deles é mortos em ofensas e pecado. A partir daqui,
nós vamos nos esforçar para interpretar estas imagens com as quais o apóstolo Paulo caracteriza a humanidade sem Deus. A primeira delas, mortos em ofensas e pecados. E aqui nós fazemos, em primeiro lugar, a consideração sobre morte neste versículo. Primeiro, é o estado de separação de Deus. É a perspectiva bíblica, é a perspectiva adotada, logicamente, pela nossa lição. Em segundo lugar, mortos em ofensas e pecados significa que o homem está sob o reino da morte. E, em terceiro lugar, mortos em ofensa e pecado significa que o homem tem como horizonte tão somente a morte como resultado do reino da morte, como recompensa do reino da morte. Então perceba que mortos em ofensas e pecado significa separado de Deus, o homem sob o reino da morte, e o homem tendo como horizonte, como futuro, a morte eterna. E também aqui nós consideramos informações sobre ofensas e pecados. O apóstolo Paulo poderia apenas dizer que os homens estavam mortos em pecados, isso transmitiria a ideia que ele queria atingir? Certamente, mas existe, eu diria assim, uma ala, inclusive pentecostal, de comentaristas que compreende que ofensa significa algo e pecado significa algo, e o homem está morto nestas coisas. O que significa ofensa? Ofensa vem de uma palavra grega que traduz a ideia de natureza pecadora. O homem está morto não é porque simplesmente ele comete pecado, porque ele é pecador. Ele é separado de Deus, como Adão foi separado de Deus, da vida, portanto, morto. E pecado, a palavra original grega utilizada para pecado aqui é armatia, que significa os pecados do dia a dia, o pecado como hábito, ou seja, o homem está morto porque o homem está morto porque comete, porque faz, porque realiza, porque executa atos pecaminosos. A palavra ofensas e pecados descreve o horizonte da morte para o pecador. A palavra ofensas, paratomata, refere-se a tropeçar no pecado, que é universalmente verdadeiro para toda a humanidade pelo fato de ser descendente de Adão. Pecados, armatiai, é uma palavra mais comum no Novo Testamento, está relacionada a pecar como um hábito ou ao pecado como um poder. Então, este eu diria assim, o aspecto do perfil da humanidade sem Deus, mortos em pecado. O segundo aspecto, que andam segundo o curso do mundo. O que significa andar segundo o curso deste mundo? Essa frase se refere à maneira, caráter e influência de uma humanidade não regenerada durante a era do pecado. Sem dúvida alguma, é a humanidade seguindo a ordem do presente século, a ordem do mundo, que tem como governante desta era Satanás, e por isso a ordem que se segue são as ordens pecaminosas. A humanidade sem Deus é caracterizada por andar segundo o curso do mundo. Em terceiro lugar, a humanidade sem Deus, ela vive segundo o príncipe da potestade do ar. Esta é uma referência óbvia a Satanás, que através da usurpação reina como Deus de sua era. Mortos, andando conforme o princípio do reino mundano, andando, sendo governados por Satanás. Em quarto lugar, segundo o Espírito que agora opera nos filhos da desobediência, aqui significa uma espécie de energia
de disposição, de, entre aspas, capacitação para a realização do pecado. Quinto, andávamos nos desejos da nossa carne, mais uma vez fazendo referência não ao corpo, mas sarx, aqui, palavra carne, que significa natureza humana universalmente corrompida pelo pecado. E, por fim, éramos por natureza filhos da ira, mais uma vez fazendo referência ao fato de que nós não estamos tratando de pecadores que pecam, que são assim, não porque são pecadores em Adão, mas pelos pecados que cometem. Não, nós estamos falando de um homem, uma humanidade que peca, está morta, porque é descendente de Adão e continua cometendo os seus pecados. Todos os descendentes de Adão herdaram, em consequência, essa natureza pecadora, com a propensão ao pecado e a transformarem-se em transgressores. Então, esta é a fotografia, este é o quadro desesperador da humanidade sem Deus. Esta humanidade, com estes aspectos de identidade, é possível que ela só, com seus supostos esforços, encontre o caminho da salvação, se volte para Deus? Certamente não. Por isso, a salvação é sob a graça de Deus. Segundo subponto, mortos em ofensas e pecados. O que nós damos ênfase aqui nesta afirmação paulina que constitui esse segundo ponto? Novamente, mortos em ofensas e pecados. Porque aqui vai haver uma diferença de entendimento entre mortos e mortos em duas linhas teológicas, que logicamente é a arminiana e também a calvinista. Existe uma diferença de interpretação aqui. Mas, em primeiro lugar, nós vamos considerar a ideia de vivificação. Se alguém está morto, a salvação para este alguém representa vida, a ressurreição, a vivificação. A imagem da vida na salvação é denominada de regeneração. E aqui entra o protagonismo do Espírito Santo. As expressões "e vos vivificou" e "nos vivificou" juntamente com Cristo revelam a ação do Espírito Santo em favor dos pecadores, no âmbito da salvação. Todas as vezes que falarmos em nova vida, vivificação, nos vivificou juntamente com Ele, nos ressuscitou com Ele, nós estamos tratando de uma obra chamada regeneração, novo nascimento, nova vida. E quem realiza esta obra é o Espírito Santo. É um milagre. Em segundo lugar, nós vamos considerar a morte, o conceito de morte aqui. Por morte espiritual, a Bíblia quer dizer que a humanidade está caída, separada de Deus. E não significa aniquilação espiritual total. É bom considerar que morte espiritual que aparece aqui não é aniquilação espiritual total. O homem deixou de existir espiritualmente, mas separação de Deus. Porque é nesse ponto, entre outros, que os arminianos e calvinistas divergem a respeito dos atores da salvação. O calvinista vai dizer o seguinte: o homem está morto, aniquilado. Tanto morto não tem a capacidade de decidir alguma coisa. Então, quem decide por ele, quem opera somente, quem age em favor da sua salvação é só Deus.
o homem é morto. Nem resposta ele consegue dar, nem resposta, nenhuma movimentação, nenhuma, eu diria assim, ação positiva ou negativa o homem é capaz de dar, porque ele é um aniquilado espiritualmente. Nesse sentido, é que se explica a doutrina da eleição. Deus elegeu alguns para serem salvos. Deus escolheu alguns para serem salvos e eles não terão poder de decisão. Em algum momento, Deus vai salvá-los. Por que eles não terão poder de decisão? Porque eles são mortos. E morto não decide, nem para o bem e nem para o mal. Essa é uma perspectiva calvinista. Mas a perspectiva arminiana é a que nós estamos afirmando aqui, que morto aqui não significa aniquilação espiritual, aniquilação do arbítrio, da vontade, mas separação de Deus. Nesse sentido, nós percebemos, claro, sem dúvida alguma, que Deus é o protagonista da salvação. É Deus que vai, é Deus que propõe, é Deus que estabelece, é Deus que prepara. Nós vamos ver sobre isso, o homem para a resposta da salvação, mas o homem dá a resposta da salvação. A obra de Deus, pelo Espírito, pela graça, liberta o homem do domínio do pecado e ele assim é capaz de decidir por favor à salvação ou não, se quer a salvação ou não. Mas se percebe que há entendimentos diferentes a respeito do conceito de morto. Mas onde é que calvinistas e arminianos se unem? Calvinistas e arminianos se unem no seguinte: para uma e para outra concepção de morto aqui, o homem precisa da graça de Deus. Na mente calvinista, a salvação somente é pela graça. Na mente arminiana, a salvação é somente pela graça. E aqui eu abro um parêntese para dar respostas aos inconsequentes que julgam que os arminianos são semi-pelagianos ou pelagianos, ou seja, que dão a ideia que os arminianos têm a concepção de que o homem pode salvar-se, tem uma graça em si para dar resposta positiva para Deus. Não, senhores, os arminianos continuam com a concepção de que o homem depende totalmente da graça de Deus. Então, é nesse sentido que nós observamos, senhoras e senhores, a manifestação da graça de Deus de maneira especial. E, em terceiro lugar, a exegese, a interpretação do versículo 8 e do versículo 10 de Efésios, capítulo de número 2. E aqui nós vamos observar, em primeiro lugar, a ideia da graça como presente, que contrapõe a ideia da graça como algo inerente, ou seja, como algo que faz parte do ser humano, está na vida do ser humano. A graça não é a graça de Pelágio que a Bíblia faz menção, aquela graça que está em mim, que faz parte de mim. A graça, biblicamente, é dom. A graça eu recebo. O termo graça significa literalmente favor imerecido. Favor divino do qual não somos merecedores. Salvação é pela graça de Deus, mediante a fé em Jesus, e não vem das obras, pois não se trata de uma recompensa. É claro que hoje nós temos a ideia de graça como favor imerecido muito clara. Qualquer pessoa na igreja, não importa, eu diria assim, a história, o tempo de fé, tem
o mínimo de concepção que graça significa favor imerecido, mas nem sempre foi assim na história da igreja, porque por muito tempo prevaleceu a ideia pelagiana de que a graça era uma iluminação divina que o homem carregava em si. Quem deu resposta a Pelágio e estabeleceu na história da igreja, isso influenciou a igreja até hoje, graças a Deus, de que graça não é algo que está no homem, mas é algo que Deus, de maneira imerecida, dá. É de Deus que ele entrega como presente ao homem. Foi Agostinho de Hipona. Então percebam a importância de nós darmos ênfase ao fato de que uma é a graça na perspectiva pelagiana e outra é a graça na perspectiva bíblica, inclusive, que é lógico, por meio dos estudos de Agostinho de Hipona, se estabeleceu assim no entendimento da história da igreja, influenciou a igreja e, logicamente, a nossa visão da salvação, não como algo que o homem consegue, mas como resultado daquilo que o homem de Deus recebe. E é logicamente que aqui também nós temos a ideia da salvação como presente e não da fé como presente. Aqui existe outra controvérsia entre os arminianos e os calvinistas. Uma boa exegese esclarece que a expressão "isto é dom de Deus" se refere à salvação pela graça e não à fé. Como afirma o respeitado erudito da língua grega A.T. Robson, a graça é a parte de Deus e a fé é a nossa. O calvinista vai dizer o seguinte, que o homem é morto, aniquilado, e inclusive a fé que ele tem para crer no Evangelho, para crer no Cristo crucificado, é Deus que dá, com um entendimento errado, com uma exegese, com uma interpretação errada deste versículo bíblico, que apresenta a salvação como dom de Deus. A salvação é pela graça de Deus, mediante a fé em Jesus. Isto não vem das obras, é dom de Deus. Isso que a salvação e não a fé. A fé é uma responsabilidade humana. É verdade, prestem atenção para isso, que antes da resposta do pecador à oferta de salvação, Deus dá aquilo que passou a ser reconhecido na história da teologia como graça preveniente, a graça que precede, a graça antes da conversão. Quando esta graça de Deus é chamada de preveniente, precedente, abençoa o ser humano, prepara o ser humano para a resposta, é antes da conversão. Por graça, entende-se um favor divino do qual não somos merecedores. O uso do termo preveniente ou precedente, atrelado ao vocabulário graça, é apenas para deixar claro que estamos falando de uma ação divina que antecede a conversão. E qual é a obra dessa graça? O que essa graça faz? Essa manifestação da graça divina recebe teologicamente essa designação, porque a Bíblia nos mostra que é só através de uma manifestação precedente, preparatória da graça de Deus, que a depravação total pode ser suplantada, possibilitando-nos arrependimento e fé. Paulo afirma em Romanos 2,4 que a bondade divina que nos leva ao arrependimento, há uma graça de Deus que ajuda o ser humano a dar ouvidos ao Evangelho, abrir os olhos para o Evangelho, que liberta o arbítrio, a disposição da vontade humana, do domínio do pecado, para que livremente ele decida sim ou não para a oferta da salvação. Então perceba que a graça é algo da parte de Deus que nos prepara para a resposta de fé. A resposta de fé é nossa. Segundo ponto,
soteriologias inadequadas na antiguidade. E aqui a gente tem a salvação na perspectiva reencarnacionista, como nós já em algum momento, no estudo de alguma lição, nós fizemos a menção de que a salvação na perspectiva reencarnacionista, especialmente na perspectiva mais famosa da reencarnação, que é o Espiritismo, tem uma relação do Dharma com o Karma, ou seja, o homem obedece o Dharma, que é uma série de princípios éticos impessoais. Se ele fizer assim, obedecer, ele constrói, eu diria, um depósito de energias positivas, boas, que é o karma bom. Se ele desobedecer, ele reúne uma série de energias mais, que é o karma ruim. E, em resumo, a salvação é pelo seu próprio esforço, sem Jesus, e trata-se de uma crença antibíblica, porque ele vai reencarnando até fechar uma espécie de ciclo, a depender das suas atitudes. Logicamente, se tem um acúmulo de karma bom ou de karma ruim. Ele pode ser punido nas outras vidas até que ele seja purificado dos seus pecados. Em segundo lugar, nós temos os galacionistas, que são os famosos judaizantes, que entendiam que a salvação, tão somente pela graça de Deus, não podia produzir bons cristãos que alcançassem, eu diria, a liberdade do pecado, mas isso deveria ser atrelado a uma série de práticas judaicas, inclusive e principalmente a prática da circuncisão. Salvação não é pela graça na perspectiva dos judaizantes. Nós temos a perspectiva soteriológica dos gnósticos. Desse modo, o ser humano, para ser salvo, precisa se libertar da prisão do mundo, de seus poderes planetários, e essa libertação só é possível por meio de um conhecimento místico, gnoses, uma espécie de iluminação espiritual limitada aos espirituais. Ou seja, em outras palavras, esoterismo. Não trata do pecado na perspectiva bíblica, não trata da condição depravada do ser humano pelo pecado na perspectiva bíblica, e a salvação naturalmente não vai ser correspondente à perspectiva bíblica, mas com base em uma libertação em vista de o alcance da iluminação de conhecimentos interplanetários conectados nas gerações, que são lidos no universo e coisa do tipo, e que é particularidade só dos melhores, só de um grupo específico. Reencarnacionistas, galacionistas e gnósticos ainda estão presentes entre nós com seu discurso de salvação, logicamente distante do discurso e da verdade bíblica. Terceiro ponto, as soteriologias, a maneira de salvação, as teologias de salvação inadequadas hoje. A primeira delas é o islamismo, e eu poderia aqui falar de 3 aspectos da teologia islâmica a respeito dos pecadores e, logicamente, da salvação. A salvação é pelas obras e na fé no profeta Maomé. Alá não ama os pecadores e não há necessidade de expiação. Perceba-se que não há lugar para a graça bíblica. A salvação é uma recompensa e o protagonista da salvação não é Jesus, é Maomé. O Deus da salvação da teologia islâmica não ama os pecadores, mas recompensa com amor os supostamente corretos. E é lógico, não há necessidade de sacrifício nenhum a fim de que a salvação seja possibilitada. Em segundo lugar, nós temos os testemunhas de Jeová. Para eles, a salvação não está em Cristo, mas na organização religiosa delas, diferente do que ensina a Bíblia. E é bom que a gente considere que essa característica de salvação só por meio da organização
é comum às seitas. É só lembrar da seita Congregação Cristã do Brasil. Parece evangélica, parece cristã, mas não se trata de uma igreja evangélica cristã, mas de uma seita. Entre outras características de uma seita está a ideia de que a salvação está na organização, na instituição. Quando alguém da Congregação Cristã do Brasil decide sair da congregação, diz-se que ele caiu da graça, saiu da instituição, é sair da graça de Deus. Ela é a porta da graça. Portanto, é uma seita com a mesma perspectiva da salvação na instituição como os Testemunhas de Jeová. Mas sobre os Testemunhas de Jeová, nós precisamos considerar algumas coisas a respeito da salvação. E a primeira delas é a salvação na torre de vigia, ou seja, não há salvação para quem não faz parte da organização que publica, que evangeliza, que prega, que proclama, chamada Torre de Vigia. A Torre de Vigia refere-se à revista A Sentinela, que você deve conhecer, publicada pelas Testemunhas de Jeová. Para as Testemunhas de Jeová, a salvação está intrinsecamente ligada à organização e aos ensinamentos da Torre de Vigia. Eles entendem que a Torre de Vigia é o único canal de comunicação com Deus. Se você não tem ligação, se você não faz parte da organização Torre de Vigia, que produz, os panfletos de evangelização, de proclamação, de compartilhamento dos Testemunhos de Jeová, você não pode ser salvo. Além disso, na perspectiva de salvação dos Testemunhos de Jeová, tem a famosa ideia dos 144 mil. E é bom que a gente explique, em primeiro lugar, o que é os 144 mil na teologia dos Testemunhos de Jeová. Foi uma previsão do fundador Charles Taze Russell. Russell começou ensinando que somente iriam para os céus os seus seguidores. Quando completassem 144 mil adeptos, estaria pronto o rebanho de Deus. Só que ele não esperava que a seita crescesse muito mais do que ele imaginou. Como é que os Testemunhas de Jeová ficaram? A seita cresceu, mais de 144 mil. Vem a segunda fase dos 144 mil, que é uma adaptação de outro líder, Joseph Franklin Rutherford. Para conciliar as coisas, Rutherford apresentou a doutrina da grande multidão. 144 mil são os escolhidos para reinar com Cristo no reino celeste, e as demais testemunhas viverão aqui na terra sob o domínio de Cristo e da sua igreja no céu. Ou seja, o líder errou, o outro sucessor adaptou a heresia para ficar mais facilmente aceitável pela seita. E hoje há controvérsias. Alguns afirmam que os 144 mil foram para o céu quando Jesus voltou espiritualmente à terra em 1914, uma profecia de Rutherford, ressuscitando esse pequeno rebanho. A maioria, entretanto, afirma que os 144 mil são os ungidos de Jeová e privilegiados que irão morar no céu. A maioria deles já morreu, espera o dia do juízo para serem ressuscitados a fim de governarem a terra juntamente com Jeová. Senhoras e senhores, sem esforço nenhum, mas parece teatro e invenção da cabeça de criança do que qualquer coisa que assemelhe-se à perspectiva da salvação bíblica, a salvação em si mesma e o meio da salvação, que é a graça de Deus. E, em último lugar, a teologia de salvação dos mórmons. Salvação no mormonismo é possível somente em obediência aos preceitos da seita. Os mórmons enfatizam que a salvação vem pelas obras através da obediência aos preceitos e às cerimônias da seita. Tem a ideia de salvação por procuração, ou seja,
alguém da minha família morreu sem ser mórmon, eu me batizo num salão mórmon, representando quem morreu, para que ele seja salvo. Ensinam também que há uma segunda chance para a salvação após a morte, mediante o batismo pelos mortos, os quais têm o direito de aceitar ou rejeitarem a obra feita em seu benefício. E, em último lugar, senhoras e senhores, outra característica das seitas, além da salvação só pela instituição, só pela organização, a salvação somente no seu líder maior. Não há concepção de salvação nas seitas sem que isto esteja ligado às revelações do seu líder. E aqui no mormonismo a salvação está ligada à dependência ao senhor Joseph Smith. Um dos princípios, uma das condições para a salvação é aceitar Joseph Smith Jr. como porta-voz de Deus. Aqui, na perspectiva de salvação bíblica, um meio único que é a graça de Deus, não tem lugar para Joseph Smith Jr., mas tem lugar para Jesus Cristo. Senhoras e senhores, estas são as nossas considerações sobre a ideia de que a salvação não é uma obra humana, mas a salvação é somente pela graça de Deus em vista da realidade degradante, depravada totalmente, apresentada inclusive pelo apóstolo Paulo em Efésios 2, apesar de maneiras errôneas antigas de ver a salvação e apesar de maneiras errôneas e de teologias errôneas que promovem, que ensinam a salvação, ainda hoje em exemplo do islamismo, dos testemunhas de Jeová e dos mormons. Deus abençoe você.